Apesar de ser uma saga para crianças, Toy Story teve várias mortes confirmadas, e algumas foram realmente bastante brutais. Então hoje vamos ver as piores mortes de toda a saga Toy Story, além de vários personagens que desapareceram e muito provavelmente também não chegaram vivos até Toy Story 5. Combat Carl ao longo de Toy Story. Vimos várias versões de Combat Carl. O mais conhecido provavelmente é o que apareceu em Toy Story de terror, mas o primeiro Combat Carl que vimos teve uma história completamente diferente. No primeiro filme de Toy Story, de 1995, Sid Phillips amarra um foguete nas costas de Combat Carl, acende e o manda voar em 1000 pedaços. O filme só mostra a explosão e depois disso não vemos mais nada daquele Combat Carl. Então, essa foi a primeira morte confirmada de toda a franquia. A mosca que morreu no visor do Buzz. Nesse mesmo filme, aparece outra morte que dura menos de 1 segundo e quase ninguém lembra. Depois que Woody joga Buzz pela janela, Buzz consegue subir no carro da mãe do Andy para persegui-lo e se vingar. Mas quando ele entra pelo teto solar, podemos ver que uma mosca se chocou contra o visor do capacete dele e ficou completamente esmagada. E sim, ela está morta, porque até as tripas saíram. Basicamente, o capacete do Buzz acabou funcionando como o para-brisa de um carro. Buster! Vocês se lembram do Buster? O cachorro salsicha que deram de presente para o Andy no Natal no final do primeiro filme? Naquela época, o mais provável é que o Buster tivesse cerca de 3 meses. Em Toy Story 2 já o vimos como um cachorro adulto, de aproximadamente 2 anos. Mas em Toy Story 3 ele já era um cachorro idoso. Tinha dificuldade para andar, estava bem acima do peso e devia ter por volta de 12 anos. Em Toy Story 4, ele não apareceu porque ficou morando com a mãe do Andy. Mas nessa época, o Buster já deveria ter uns 13 anos. Isso significa que, em Toy Story 5, o Buster estaria chegando aos 15 anos. Um cachorro salsicha costuma viver entre 12 e 16 anos. Isso depende do tamanho dele e dos cuidados que recebe. E levando em conta o estado em que vimos o Buster desde Toy Story 3, o mais provável é que, em Toy Story 5, ele já tenha falecido. Então deixem seu like e seu comentário em nome do fiel amigo do Andy. Scott, o cachorro do Sid. E se o Buster provavelmente já morreu, quem definitivamente não chegou até Toy Story 5 foi o Scott, o cachorro do Sid Phillips. Scott já era adulto desde o primeiro filme. Não sabemos exatamente quantos anos ele tinha, mas mesmo que tivesse apenas 2 ou 3 em Toy Story, 5 ele já teria por volta de 17 ou 18 anos. Então Scott também já estaria morto de velhice muito antes do início do 5º filme. Os brinquedos destruídos por Sid Phillips. Mas os cachorros não foram as únicas vítimas relacionadas com Sid Phillips. Sid não maltratava apenas seus brinquedos. O garoto se divertia fazendo operações, trocando as cabeças, arrancando partes e juntando os restos de vários brinquedos para construir um novo. Um dos exemplos mais claros é Janie, a boneca de sua irmã Hannah. Sid tira a cabeça dela e a troca pela de um pterodáctilo, como parte do que ele chama de um duplo transplante de cérebro. Mas Janie e o pterodáctilo não morreram. Mais adiante, os brinquedos mutantes colocam as cabeças de volta nos corpos corretos e os dois participam do plano para salvar Woody e Buzz. O mesmo acontece com Babyface, Ducky, Legs, Roller Bob e os outros brinquedos mutantes. Apesar de faltarem partes e serem construídos com pedaços de outros brinquedos, todos continuam vivos. Na verdade, são eles que ajudam a consertar as vítimas mais recentes de Sid. Os que realmente parecem ter acabado mortos são os brinquedos que ficaram completamente desmontados dentro do quarto dele. Com a luminária de Sid, podemos ver várias cabeças de bonecas separadas de seus corpos. Elas nunca se movem ou ajudam os outros, e também não aparecem de novo quando todos os brinquedos se levantam contra Sid. Então, enquanto os brinquedos mutantes conseguiram sobreviver com peças novas, aquelas bonecas da luminária provavelmente foram outras vítimas das operações de Sid que já não puderam ser consertadas. Sid Phillips. E já que estamos falando tanto de Sid Phillips, temos que mencionar a morte que muitos acreditam que a Pixar escondeu em Viva. A vida é uma festa. Em Toy Story 3 vemos Sid novamente, agora trabalhando como coletor de lixo. Sabemos que é ele porque ainda usa a mesma camiseta preta com caveira que usava quando era criança. Ele também está com cabelo mais comprido, usando fones e faz música com latas de lixo. Anos depois, em Viva, A Vida é uma Festa, aparece um músico na Terra dos Mortos, usando uma camiseta com exatamente a mesma caveira do Sid. Ele também tem o cabelo comprido.
E a Pixar nunca disse que esse é o Sid, então a camiseta também pode ser apenas uma referência. Mas, pela roupa, pelo cabelo e pela conexão dos dois personagens com a música, surgiu a teoria de que Sid Phillips morreu em algum momento depois de Toy Story 3 e acabou aparecendo como esqueleto em Viva. A vida é uma festa. Então não é uma morte confirmada, mas se esse personagem de Viva realmente for o Sid, pelo menos sabemos que ele se dedicou à música e não virou um assassino em série. Wheezy. Em Toy Story 2 conhecemos o Wheezy, o pinguim que praticamente deu início a todo o filme. No começo, ele estava completamente triste porque seu apito não funcionava mais e sabia que a mãe do Andy ia vendê-lo na venda de garagem. Woody consegue resgatá-lo, Andy o conserta, e no final parece que tudo terminou bem para ele, mas em Toy Story 3 não o vimos novamente. Ele também não apareceu no quarto nem no quinto filme. Então, o que aconteceu com Wheezy? Pela forma e som, o Wheezy era um brinquedo de borracha que apita para cachorro. Uma das teorias é que ele acabou em outra venda de garagem, alguém o comprou como brinquedo para seu animal de estimação e o cachorro acabou destruindo ele. Talvez não tenha sido o Buster, mas depois de tantos anos e do quão frágil ele já estava desde Toy Story 2, seria muito difícil o Wheezy ter sobrevivido até o quinto filme. O que vocês acham que aconteceu com ele? Gary, vocês se lembram do Gary, o velhinho que consertava o Woody em Toy Story 2? Como uma curiosidade, ele é o mesmo idoso que protagoniza o curta da Pixar O Jogo do Gary, onde ele joga uma partida de xadrez contra ele mesmo. Quando apareceu em Toy Story 2, Gary já parecia ter entre 65 e 70 anos. Se considerarmos os anos que se passam até Toy Story 5 nessa época, ele já estaria chegando ou até mesmo teria passado dos 80 anos. Além disso, em Toy Story 4 aparece uma fotografia dele atrás do balcão da loja de antiguidades. Isso fez com que muitos pensassem que Margaret, a dona da loja, poderia ser sua esposa e que Gary havia trabalhado lá restaurando objetos antes de morrer. A fotografia não confirma que ele tenha morrido, mas deixa claro que Gary tinha alguma relação com a loja e pela sua idade, é muito provável que para Toy Story 5 ele já tivesse falecido e que essa foto fosse uma das lembranças que deixou no local. A falsa morte de Zorg. Também temos a suposta morte de Zorg em Toy Story 2, embora aqui seja preciso esclarecer bem o que aconteceu. Durante a luta no elevador, Rex acerta Zorg acidentalmente e o faz cair de uma altura enorme. Por alguns minutos, o filme quer que acreditemos que ele morreu, mas depois descobrimos que ele continua vivo e volta com a piada de "Eu sou seu pai". Aparentemente, haveria uma versão em que Zorg realmente morreria, mas isso seria muito sombrio para o público. Por isso mudaram a versão. Mudamos o pai do Andy. Muitos já se perguntaram por que Andy nunca teve um pai presente em nenhum dos filmes. Durante anos, circulou uma história de que o pai do Andy tinha sido o dono original do Woody. Segundo essa versão, ele teve poliomielite na infância, manteve o Woody por toda a vida e antes de morrer, deu o brinquedo ao filho. A teoria se tornou muito popular porque supostamente tinha sido contada por Joe Ranft, um dos roteiristas da Pixar. No entanto, Andrew Stanton, que também escreveu o primeiro filme, disse que essa história era uma completa mentira. Então, a morte do pai do Andy por poliomielite não faz parte da história oficial. A Pixar nunca explicou o que realmente aconteceu com ele, por isso muitos acreditam que ele morreu antes do primeiro filme. Sammy Salamandra. Em Toy Story 5 conhecemos Sammy Salamandra, o animal de estimação da Bonnie. Mas quando Woody pergunta se é o mesmo Sammy que ele conhecia entre os outros brinquedos, explicam para ele que na verdade é o Sammy Salamandra número 2. Sammy Salamandra, número 1, morreu antes do início do filme. Essa sim é outra morte confirmada dentro da saga. Mais adiante, quando os brinquedos descobrem que suas mãos de plástico não funcionam na tela de Lilliput, eles pegam Sammy número 2 e usam uma de suas patas para controlá-la, mas depois o soltam e Sammy foge pela vegetação. Sammy número 2 não morre nessa cena. A última coisa que vemos é que ele conseguiu escapar. No entanto, durante os créditos já aparece um Sammy Salamandra. Número 3. Isso não confirma que o segundo tenha morrido. Então, o mais lógico é que Bonnie nunca conseguiu recuperá-lo depois que ele fugiu e simplesmente o substituiu por outro. Mas de qualquer forma, em muito pouco tempo, Bonnie já tinha perdido 2 salamandras diferentes. E levando em conta que uma salamandra pode viver de 5 até 30 anos quando é bem cuidada, isso mostra que Bonnie é uma péssima dona de animais de estimação.
A morte de Buzz no Game Boy Color. E para finalizar, temos uma menção honrosa que nem todos conhecem. No videogame Toy Story 2 para Game Boy Color, quando o jogador perde todas as vidas, aparece uma animação do Buzz caído no chão junto com 2 pilhas. O próprio jogo explica que Buzz ficou sem energia, seu corpo fica completamente colapsado e ele não consegue mais se mover. Então, basicamente, o jogo nos mostra como seria a morte dele se algum dia suas pilhas acabassem para sempre. Obviamente, não é uma morte oficial nos filmes, mas é uma das poucas vezes em que a franquia nos mostrou de forma direta como Buzz Lightyear poderia morrer. E agora me digam vocês, qual dessas mortes vocês não tinham notado e que outro personagem vocês acham que também não chegou vivo até Toy Story 5?